A sorte, esse enigma que todos desejam decifrar, era tão cobiçada na antiga Babilônia quanto é hoje. Muitos se perguntam se há maneiras de atrair a boa sorte e conquistar seus generosos favores. Na Babilônia, um lugar de aprendizado e debate era o Templo do Saber, onde homens de todas as classes sociais discutiam assuntos de interesse comum. Entre eles estava Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Certa noite, em uma de suas reuniões, surgiu um debate sobre a boa sorte. Um tecelão, afortunado ao encontrar uma bolsa cheia de ouro, questionou como poderíamos atrair a boa sorte para nossas vidas. Arcade, reconhecendo a importância do tema, incentivou a discussão. Ele propôs que compartilhassem experiências de fortunas inesperadas, mas ninguém se manifestou, evidenciando a raridade de tal boa sorte. A conversa se voltou para as mesas de jogo, onde muitos buscam o favor da sorte. Um jovem admitiu que, apesar de suas esperanças, a sorte não parecia estar ciente de sua presença nos jogos. A discussão revelou uma verdade. A boa sorte não favorece os jogos de azar nem surge por acaso, mas deve ser compreendida de maneira mais profunda e significativa. Mas o que realmente significa ter sorte? Arcade, em sua sabedoria, ponderou sobre isso nas mesas de jogo e nas corridas. Ele questionou se realmente a deusa da sorte se preocuparia com apostas em cavalos de corrida ou jogos de azar. Para ele, a verdadeira bênção da sorte residia não no jogo, mas em esforços honrosos e no trabalho diligente. Ele explicou que, enquanto no trabalho honesto as chances de lucro favorecem o indivíduo, nos jogos de azar são sempre contra ele. Por exemplo, nas apostas de dados, as regras são arranjadas de tal maneira que favorecem o dono da banca, não o jogador. Assim, a longo prazo, o jogo sempre beneficia quem o administra, enquanto o jogador enfrenta grandes desvantagens. Arcade então questionou se alguém conhecia algum homem próspero que tivesse construído sua fortuna a partir do jogo. Após um silêncio prolongado, ninguém conseguiu citar um exemplo. Isso levou à conclusão de que, embora alguns possam ganhar grandes somas ocasionalmente, o dinheiro ganho no jogo raramente traz valor permanente, ou é a base para uma verdadeira riqueza. Essa revelação nos leva a pensar: onde então a verdadeira sorte se encontra? A discussão foi permeada por risos e comentários irônicos, mas o ponto central permaneceu claro. A boa sorte favorece aqueles que se dedicam a atividades honrosas e construtivas, e não aqueles que buscam ganhos rápidos e incertos nas mesas de jogo. Arcade refletiu sobre a busca pela boa sorte e sugeriu que talvez estivessem procurando nos lugares errados. Ele reconheceu que a sorte não se encontrava em ganhos casuais ou jogos de azar, nem mesmo nas corridas de cavalos, onde confessou ter perdido mais do que ganhou. Então, Arcade propôs uma nova perspectiva: considerar as oportunidades de negócios e investimentos como possíveis manifestações da boa sorte. Um comerciante idoso, apoiando essa ideia, trouxe à discussão os sucessos quase alcançados e as oportunidades perdidas. Refletindo sobre seu passado com um misto de arrependimento e sabedoria, compartilhou sua experiência pessoal. Quando jovem, seu pai o aconselhou a investir em um projeto de irrigação de terras. O plano era comprar terras estéreis, instalar rodas d'água movidas por bois para irrigá-las, e depois, vender os lotes. O investimento seria dividido entre 12 pessoas, cada uma contribuindo com 1/10 de seus ganhos. O pai do comerciante viu nisso uma grande oportunidade para o filho começar a acumular riqueza, e o aconselhou a separar 1/10 de seus ganhos para tais investimentos. Ele hesitou, atraído por outras despesas imediatas, como roupas finas recém-chegadas à cidade. Por fim, decidiu não investir, e mais tarde se arrependeu amargamente, pois o projeto se revelou extremamente lucrativo. Essa história ilustra como a boa sorte pode estar ao nosso alcance, mas muitas vezes a deixamos escapar por hesitação ou por dar valor a gratificações imediatas em vez de oportunidades duradouras. Arcade continuou a explorar a natureza da boa sorte, destacando que ela costuma favorecer aqueles que acreditam e agem sobre as oportunidades. Um homem do deserto compartilhou sua experiência, explicando como começou sua riqueza com a compra de um bezerro, enfatizando a importância do primeiro passo em direção à prosperidade. Ele ressaltou que agir cedo na vida pode levar a uma riqueza significativa, enquanto a hesitação pode resultar em oportunidades perdidas. Em seguida, um homem sírio chamou a atenção para a tendência de algumas pessoas procrastinarem, perdendo oportunidades valiosas. Ele criticou essa atitude, apontando que as oportunidades não esperam por aqueles que hesitam. Como uma semente que nunca é plantada, as oportunidades perdidas pelo comerciante nunca puderam florescer em sucessos tangíveis. Um comerciante de animais contou uma história sobre como perdeu uma grande oportunidade.
Ao retornar de uma viagem infrutífera, ele encontrou um fazendeiro que queria vender urgentemente um grande rebanho de ovelhas. Apesar do preço vantajoso e da urgência do vendedor, o comerciante decidiu esperar até a manhã seguinte para finalizar a compra. Durante a noite, outros compradores apareceram e o fazendeiro vendeu o rebanho por um preço muito mais alto. Esta experiência demonstrou como a hesitação pode fazer com que se perca uma oportunidade lucrativa. Arcade enfatizou a importância de agir imediatamente quando se depara com um bom negócio. Um fabricante de celas concordou, aconselhando que, para superar as próprias fraquezas e hesitações, é vital fechar o negócio rapidamente, evitando a perda de oportunidades valiosas. O Sírio, novamente de pé, comentou que as histórias eram semelhantes em sua essência. Oportunidades sendo constantemente perdidas devido à procrastinação. Ele questionou como alguém poderia ser bem-sucedido agindo dessa forma. O comprador concordou, reconhecendo que a procrastinação é um inimigo comum a todos. Ele compartilhou como superou esse hábito, transformando sua vida ao agir com decisão e rapidez. O Sírio, curioso, perguntou ao mercador sobre sua própria experiência com a procrastinação. O mercador admitiu que, como o comprador, ele também havia lutado contra a procrastinação e a superou. Ele enfatizou que é essencial para qualquer homem dominar seu espírito de procrastinação para alcançar o sucesso. Arcade, reconhecido como o homem mais rico da Babilônia, confirmou as observações. Ele refletiu que, ao longo de sua vida, viu muitos homens enfrentarem oportunidades. Alguns as agarraram e alcançaram seus objetivos, enquanto outros hesitaram e falharam. Ele destacou que a boa sorte segue aqueles que aproveitam as oportunidades, enquanto a maioria fica para trás por hesitação. O tecelão, que inicialmente havia proposto a discussão sobre a boa sorte, expressou uma nova compreensão do tema. Ele percebeu que a boa sorte não é algo que simplesmente acontece. Ela exige ação e aproveitamento das oportunidades. Arcade concordou, resumindo que a boa sorte acompanha aqueles que são rápidos em agir sobre as oportunidades que se apresentam. A moral da discussão, segundo Arcade, é clara. A boa sorte é atraída por aqueles que estão atentos e prontos para agir sobre as oportunidades. Os homens de ação são aqueles que mais atraem o interesse da deusa da boa sorte, pois é através de suas ações que eles encontram o caminho para o sucesso desejado. E você, está pronto para agarrar as oportunidades e criar sua própria sorte? Que passo você pode dar hoje para se aproximar do sucesso que deseja?